lá. As pessoas vão começar a entrar. Aí a gente vai testando o som, tá? Moral, tá muito pra lá, tá? Como assim? Opa, eu tô entrando. Olá, pessoal, tudo bem? Oi, gente, bem-vindos à nossa live. Esperar todo mundo ir entrando para nós iniciarmos. Elaine, tudo bem, Elaine? Júnior. A Elaine. Sérgio. Oi, mãe. Leci, isso mesmo. Oi, gente, tudo bem? Oi, gente. Deixa eu ver. Bacana. Oi, Kelly. A Kelly entrou também. Muito bem. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, gente. Muito bem-vindos, tá? A nossa live. Vou pedir a gentileza de vocês aguardar alguns momentinhos. O pessoal vai entrando, já a gente já inicia, tá bom? Deixa eu ver. Daqui a pouco. Pessoal, se vocês quiserem apertar o aviãozinho, convidando os familiares para assistir. Hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, né? Como lidar com as emoções, né? Com o luto repentino. É um assunto necessário, né? E diante do que estamos vivendo, é importante que muita gente saiba o que a gente quer passar aqui hoje com o apoio de uma profissional, né, nessa área, e vocês já vão conhecê-la aqui, que é a psicóloga Dinaura Lima, e vai ser muito importante. Se você conhece e sabe de alguém que está vivendo um momento difícil nesse momento, convida ela aí, vai no aviãozinho, manda para as pessoas poderem entrar, Sim. Tá bom? Pra gente poder conversar. Gente, só sinaliza aí se nosso áudio tá legal pra vocês. Vocês estão ouvindo bem? Se estiver ouvindo bem, acena assim pra gente. Manda pra gente poder ter, pra gente poder... A luz tá bem também. Pra gente poder ter uma direção. Vocês estão ouvindo bem? O nosso som tá legal? Pessoal, se não tiver, escreve aí pra gente. Nossa. Muito bem. Estamos começando agora, tá? Isso. Muito bem. Bacana, tá bacana obrigado, o áudio, gente. então, muito bem. Então, só mais um pouquinho, tá? Enquanto isso, se vocês quiserem também, no decorrer da nossa live, fazer algumas perguntas para a psicóloga, tá? Dinaura, fiquem à vontade. A gente vai seguir, tá? A gente vai fazer um direcionamento com algumas perguntas chaves aqui, a qual ela vai estar respondendo aí. Dentro disso, falar com você, fica à vontade, tá bom? De mandar sua perguntinha aí enquanto a gente estiver falando aqui, enquanto ela estiver apresentando, tá Elaboramos bom? Algumas perguntas para tirar dúvidas, porque, sim, são dúvidas nossas que podem ser também dúvidas de vocês, com né? certeza, com certeza. E isso ajuda muito, né? Ainda mais neste momento, assim, que estamos todos reclusos dentro de casa, sem ter tempo, assim, de visitar um ente, uma pessoa querida. Então, é um momento agora, assim... de tirarmos as dúvidas e não só a questão de dúvida, mas de fato saber lidar com esse momento, tá bom? Lidar com esse momento tão difícil, Sim. Né? E nesse tempo mais difícil ainda, né? Que é uma surpresa, né? Não só para nós, não só para o nosso país, mas para a humanidade, né? Nunca na nossa existência nós imaginamos viver um tempo assim, né? Sim, é algo assim que... sair de casa. Surreal, né? Que nós não acreditamos das coisas acontecendo e nós cremos que isso vai passar, isso vai ter um fim. Logo mais. Tudo tem um início, um meio e um fim, e não é essa situação que vai ser diferente. Então, fiquem tranquilos aí, que vai passar. Vai passar. Vai passar. Mais um pouquinho, tá, gente? A gente já começa, tá? Manda aí, chama as pessoas que vocês conhecem, que você sabe que precisa ouvir sobre esse assunto. Sim. Vamos abordar o tema aqui de como lidar, tá bom? Com as nossas emoções no tempo de luto, nesse momento bem difícil aí. E eu sei que tem muita gente que precisa ouvir, tá? Sei que tem muita gente aí que precisa ter uma direção, porque hoje a dificuldade não é só buscar ajuda, mas como encontrar esse tipo de ajuda nesse momento em que não podemos nem sair de casa. Tem muita gente que não tem nem facilidade de lidar com a tecnologia, com a internet.
como lidar com isso, como fazer isso, né? Então, só mais alguns momentinhos. Então, vamos começar já? Já tem aqui algumas Tem pessoas. 15 pessoas, as pessoas estão entrando. Tá aumentando. Tá aumentando. Acho que já dá pra gente iniciar. Sim. Eu vou pedir pra Dinaura A mandar psicóloga Dinaura Lima assinar assim um pra oi gente. aqui que eu vou convidar ela. Antes de nós convidá-la, deixa eu só explicar para vocês um pouquinho. Nós pedimos para ela fazer, né, nos dar um direcionamento, porque tem nos acompanhado, nós perdemos uma pessoa muito querida. Solicitei. Nós perdemos uma pessoa muito querida. Olá, dona Dinaura Lima, tudo bem? seja bem-vinda à nossa live. Obrigada. Boa noite. Que isso, a gente que agradece. Na verdade, a gente agradece e com certeza a sua ajuda, né? A sua orientação, não só para nós, mas para todas as pessoas que estão ouvindo a gente hoje, vai ser assim de uma valia grandiosa, porque tem muita gente que precisa ouvir o que você vai passar para a gente hoje. E antes de vocês entrar, eu estava comentando com eles, né, que recentemente nós também perdemos uma pessoa muito querida. Amada. E muito amada, Minha né? irmãzinha. A irmã do Odas faleceu, a minha cunhada. E é difícil falar sobre o luto, é difícil falar sobre a perda, porque é algo que dói, é algo que mexe muito com as nossas emoções. Sim. E aí a gente fica sem direção nesse momento. Até pouco tempo atrás, nós também tínhamos uma percepção, na verdade, né? Por uma questão até cultural, de que a gente poderia lidar sozinho com as nossas dores, né? Com os nossos problemas, sem necessitar da ajuda de um profissional, necessitar da ajuda de uma pessoa. Isso mudou alguns anos na nossa vida e a gente vem percebendo que tem muita gente que ainda pensa assim. E, de fato, gente, é importante porque existem coisas que nós não vamos resolver sozinhos. Nós precisamos do outro, nós precisamos de pessoas experientes, pessoas que já viveram coisas que nós estamos passando, que você está vivendo, né, para poder nos dar direção. Porque no momento da dor, os nossos sentidos ficam comprometidos, então a gente fica sem direção. A gente não sabe o que fazer, não sabe com quem falar, não sabe de que forma a gente lida com isso, né? Com quem procura. É muito, sei lá, é uma sensação terrível. Nós vivemos isso um pouco mais de um mês atrás e hoje nós temos a oportunidade de ter aqui a Dinaura Lima, que é psicóloga. Ela vai se apresentar agora para vocês e aí a gente dá continuidade, tá bom? Dinaura, seja muito bem-vinda mais uma vez. Fique à vontade. Meu nome é Dinaura, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, né, psicóloga clínica. E estou aqui para o que vocês precisarem de informação sobre a questão do luto repentino, né, as mortes repentinas. Fiquem à vontade para fazer as perguntas. Ah, legal. Muito obrigado mesmo. A gente tem algumas perguntinhas aqui que são chaves. A gente já falou, para quem entrou agora há pouco, a gente vai falar aqui, gente, um tema, como lidar com as emoções e o luto repentino, tá? Nesse momento que nós estamos vivendo, isso está acontecendo assim constantemente, o tempo todo está acontecendo e está tirando a estrutura, né, emocional e física de muitas pessoas. Então, o nosso objetivo aqui hoje é alcançar essas pessoas, é levar informação para essas pessoas para poder direcioná-las. Como eu já disse, nós vivemos isso pouco tempo atrás, pouco mais de um mês, é recente ainda, e a gente quer poder ajudar muitas famílias, tá? E a Dinaura aceitou o convite, né? Com muito bom grado, e eu sei que a gente vai poder ajudar. Dinaura, a gente quer começar fazendo uma pergunta para você. Eu vou pedir para a Prilha aqui, e que você pudesse falar um pouquinho sobre isso para a gente, tá? Você pode falar sobre a morte repentina e quais são as complicações emocionais da pessoa que vivencia a perda? Sim, quando se fala em morte repentina, as pessoas tendem a dizer, não é fácil, não é fácil, né? Isso é algo que todos nós imaginamos, né? Mas a perda de um ente querido, só quem passa
né, pode dizer, né, de forma muito mais clara. Por quê? Se trata de um momento doloroso e que tem aí um misto de sentimentos, né? Somente mesmo a pessoa que tem algo que acontece na vida de forma inevitável, que realmente consegue compreender e dimensionar o quanto estar na iminência de uma partida ou perda de alguém, e que de fato é uma dor que não se explica, né? Verdade. Bom, nos dias de hoje, a gente sabe que a morte ainda é vista como um tabu, né? Cercada de mistério, de crenças, e as pessoas frequentemente não se encontram preparadas para lidar com a finitude humana, né? Tende a causar inúmeras alterações na vida de uma pessoa, acarretando muitas vezes prejuízos e alterações, principalmente nos funcionamentos emocionais e cognitivos. Sim. Lembrando também que é difícil, o momento é difícil, né, de ser enfrentado, porque envolve alguns aspectos, como, por exemplo, o rompimento de um vínculo afetivo existente, né, o nível de aceitação e o tipo de perda. Né? E respondendo aí ainda a pergunta de vocês, né, a perda súbita tende a desencadear sentimentos como raiva, depressão, culpa e, por consequência, lembranças dolorosas da pessoa que morreu, né, por uma doença desconhecida. Com isso, fica claro que a morte repentina é complicadora para a elaboração de um luto normal e que pode gerar problemas psicológicos, como depressão e ansiedade. Nossa, isso é muito esclarecedor, porque nós vivemos e estamos passando por uma situação assim ainda, né? Porque foi tão rápido, aconteceu tão rápido, que às vezes a gente se pega perguntando, né? Será que foi verdade? Será que isso mesmo aconteceu? A gente fica muitas vezes na expectativa de dormir e de repente acordar esperando que isso é um pesadelo, né? A Exatamente. gente acorda e fala, de fato aconteceu mesmo. Vamos continuar porque não tá fácil. Isso que você falou essa direção, né? Esse impacto que tem na questão emocional é tão forte que o nosso físico fica abalado, né? Isso impacta diretamente. Muito Muito bacana. bacana. A pergunta 2 aqui que a gente tem para você é: a depressão na fase do luto, ela é considerada uma doença? Porque a gente sabe que a depressão ela é uma doença, mas nessa fase do luto, como que você pode explicar para a gente a respeito disso? Bom, nessa fase, né, para quem está passando por esse momento, primeiro é entender que essa fase de depressão não necessariamente se configura a uma patologia em si, né? Uma vez que o surgimento é natural diante do quadro, né? Então, a pessoa, ela tende a ter esses sentimentos parecidos com uma depressão, né? São caminhos necessários, né, para, vamos dizer, para resolver a questão do problema do luto. São etapas que a pessoa passa, né? Isso porque estamos falando, né, de uma perda irreparável. Sendo assim, senti-la é mais do que comum, né? Faz parte do processo. E deve ser um passo dado durante a caminhada pelo luto, né? O mais comum nessa etapa é que hajam momentos de choro, de isolamento, de reflexão sobre a falta, né, que a pessoa vai fazer, desejo de organizar a vida da melhor forma e da melhor maneira possível, entre diversos outros comportamentos. Então, é E comum ter esse misto de sentimentos. Entendi. Uma vez também, se a pessoa já tem um diagnóstico de depressão, o luto, o que vai acontecer? Só vai potencializar os sentimentos, né? Vai Entendi. aumentar a intensidade. E aí é quando a gente precisa encaminhar, talvez, a pessoa para um profissional de psiquiatria, até mesmo para fazer a conduta medicamentosa. Nós tivemos apoio muito importantes assim na nossa vida nesse período, né? Nós temos um amigo e pastor que é psicólogo também, pastor Pastor Paulo Paulo, Teles, e Sim, ele conheço. nos apoiou.
Eu tive apoio também, né, da empresa onde eu trabalho, né, que me disponibilizou e deixou, né, assim, para que a gente apoio, né, e assistência disponível para caso eu precisasse, para mim, para minha família. No caso das pessoas que estão passando por isso, não tiver esse tipo de apoio, né, existe algum outro caminho que hoje está sendo favorecido? Tem alguma liberação? Sabe, o governo tem liberado algum tipo de ajuda e de assistência nesse momento? Gratuito, eu digo, né? Olha, pelo governo eu não conheço. Eu conheço algumas entidades, né, como algumas ONGs, né, que disponibilizou um tratamento voluntário. Psicólogos, profissionais da saúde, né, que disponibilizou o acolhimento, né, e até mesmo a condução para o tratamento, né? Então tem Legal. ONGs que, se a pessoa pesquisar, ela encontra. E existem muitos grupos aí também, né, preparados aí, dispostos a ajudar nesse momento, né? A gente sabe disso. E só para fechar, assim, referente à depressão, né, que é ser considerada uma doença ou não, como nós perdemos, né, uma pessoa muito querida, e assim, fica esse sentimento, né, às vezes assim, a gente acorda meio deprê, fala, ai meu Deus, hoje não tô bem, né, e às vezes é bom chorar, né, porque quando, assim, eu particularmente, às vezes eu tô assim, eu choro e eu me sinto mais aliviada. Sim, Isso é importante, né? é uma maneira de expressar o sentimento, né? É importante. O choro é expressar o sentimento. Então é importante. Bacana. Bacana. A terceira pergunta é: o que você pode falar das mortes repentinas pelo novo coronavírus? Por que dessa pergunta? Como eu disse no início, nós também nós perdemos a minha irmã e não foi por essa razão, mas infelizmente ela foi, assim como muitas pessoas estão sendo, condicionadas a ter o mesmo tratamento, Foi né? generalizado. Está generalizado hoje. Então, mesmo assim, até a gente até agora, pensando de uma forma mais fria, a gente entende por conta da proteção, por conta, né, das pessoas, de estar protegendo as pessoas, de não ter velório, não ter tudo. E aí, isso para a gente, né, de certa forma, fica com como você falou no início, né? Gera uma certa culpa, uma certa raiva, porque assim, nós não tivemos a oportunidade de cumprir aquele ritual Verdade. que nós estamos A despedida, acostumados, né? né? É Que é a isso que despedida. mais Ritual dói. de vida. Exato. Nós estamos vivendo um momento, né, muito difícil aí com as perdas, né? Todos os dias o número vem aumentando, né? E as notícias nos atualizam o tempo inteiro, né? Mais de 5.000 vítimas que morreram no estado de São Paulo hoje já foi noticiado, né? Não dá tempo sequer processar tanta informação. As pessoas ficam com medo de perder e com É. medo de morrer, né? É um sentimento que está permeando na sociedade. Contudo, a pandemia do Covid-19 restringe aí a realização dos velórios e funerais, né? Esse ritual, né, do luto deixou de existir. E isso pode impactar drasticamente, a forma como algumas pessoas enxergam no momento, né? A dor, a dor já é difícil quando é um funeral de horas, quanto maior quando não tem esse ritual, né? Simbólico, mas é preciso enfrentar, né? Se não tem, Sim. a dor é maior. Daí desenvolve esses sentimentos todos, né? De raiva, de culpa, enfim. Então, Fica como se nós não fizéssemos o nosso papel, E com né? Para fechar aquilo. isso você acabou até respondendo parte da próxima pergunta que a gente vai fazer agora, que é como lidar com a dor nesse momento de uma morte sem a Sem despedida, né? Que despedida, é o que assim. você acabou de comentar O que você aí com pode. a Não, mas gente. E de fato, eu acho que é isso que as pessoas hoje sofrem, não só pela perda, mas por esse processo que não não está ter despedida, acontecendo, não ter um né? adeus, você não poder tocar, você não poder nem Não chegar poder ver. perto, não poder Uhum. abraçar, né? Porque o nem abraço é uma poder coisa, ver a pessoa. é Exato. o dividir a dor, né? É estar próximo, e nem isso se pode E fazer nem isso. neste momento, né? Então, sem esse processo, né?
o processo do funeral, considerado uma espécie de ritual que minimiza aí a dor da perda e contribui também para um processo de aceitação, é fundamental adotar algumas medidas para superar o momento da dor, né? Por exemplo, né, rituais de despedidas que são atos simbólicos que nos ajudam a expressar nossas emoções perante uma perda. Também pode colocar um pouco de ordem, né, no nosso estado emocional, estabelecer uma diretriz simbólica para os eventos da vida, o que nos permite a construção social e a elaboração de significados compartilhados, né? E assim vai abrindo portas para que tomemos consciência do processo do luto, né? Tem também, como alternativa, as coroas de flores, né? Que é uma maneira de prestar uma homenagem a alguém, né? Elas traduzem amor, consideração, admiração, especialmente quando não há possibilidade de fazer a cerimônia de despedida, né? Vale também escrever um texto, né, expressando as lembranças dos sentimentos direcionados à pessoa falecida. Acender uma vela enquanto diz algumas palavras para a pessoa ausente, deixar um minuto, né, de silêncio para expressar amor, perdão e gratidão. Uma outra ação também fundamental aí para superar dor, especialmente em tempos de pandemia, além de investir em itens de homenagem, ter contato, né, nas redes de apoio, que tem aí a rede com a família, com os amigos. Isso é muito importante. Bacana. Eu acho que uma das dores que tem afetado muito, né, e a gente vem sentindo isso, que você até comentou, não só a questão, né, de poder ter a questão do velório, da despedida, mas a questão das pessoas que poderiam te abraçar, das pessoas que não podem te, sabe, de ir na sua casa, não pode, sabe? E aí muitas pessoas acabam descobrindo depois, porque o processo está tão rápido. Verdade. Que não está sendo possível avisar familiares, amigos, conhecidos a tempo. Tem pessoas que estão descobrindo dias depois, tem pessoas que mandam mensagens, sabe, agora falando, eu não estou acreditando no que aconteceu, de fato foi isso. Apesar da internet favorecer uma velocidade tão grande da informação chegar, existe aí, né, muitas pessoas ainda que ficam sem saber porque não dá tempo disso. Esse processo que a gente está acostumado a passar no velório dá um tempo, né? Geralmente, que seja de um dia ou dois, que a gente informar, comunicar às pessoas. Sim. E por nós não termos mais essa possibilidade, né? Por ser tão rápido, isso acaba se perdendo. E as pessoas não têm um abraço, né? Não tem um abraço. Além do abraço, fica muito restrito. Às vezes, assim, não pode nem chamar toda a família, né, que conviveu, os entes queridos, os amigos, porque não pode estar perto, porque é tudo restrito, é tudo... Hoje está bem complicado. Você sabe que uma das coisas que a gente está praticando, toda vez que nós nos sentimos tristes, né, com a perda, como você falou, é irreparável. A gente não consegue mudar essa realidade. Mas uma das coisas que aquece o nosso coração é toda vez que a gente lembra do evento, a gente sempre faz uma ancoragem. A gente lembra, né? A gente lembra, por exemplo, da minha irmã, feliz, brincando, se divertindo com a gente. É uma forma de a gente manter, né, a imagem, manter, sabe, a memória dela viva, de fato, como ela sempre foi, e não da forma como aconteceu. É importante isso para as pessoas também? É muito importante, né? Lembrar de momentos, né? É como trazer a pessoa bem perto, né? Sentir, né? Uma vez que foi abrupto a perda, foi difícil, né? A pessoa, ela não estava esperando, né? Aconteceu de repente. E a perda, ela tem aí uma potência muito grande de desestabilizar emocionalmente a pessoa, né? Então,
Uma vez que ela tem aí uma construção de elaboração, isso que você colocou de se pegar lembrando de momentos, é uma elaboração, é uma ressignificação, né? Isso ajuda a trabalhar com seus próprios sentimentos. Isso de fato é único. Cada pessoa reage de um jeito, né? Exato. Com as lembranças, outros olhando fotos e trazendo à memória algumas lembranças passadas, do momento em que esteve com a pessoa. Então, tudo isso é elaboração, faz parte. E é importante também vocês fazerem em conjunto, né? Olha, Sim. você lembra tal dia, né? Às vezes dói um pouquinho, mas traz alívio também. Traz alívio. Traz alívio. Uma das coisas que reforçou bastante, e quando aconteceu logo no início, o que mais a gente evitava era falar da pessoa, ou tocar no assunto, ou olhar para as coisas dela, todo mundo ou fazer, já chorava, todo mundo... que era terrível. Mas hoje é fundamental a gente fazer isso. Lembrar, falar do que ela fez, falar de como era, do sorriso, das lembranças, da mãezona. Então, isso é muito importante, porque isso, na verdade, é como aquilo que você falou, isso ressignifica, né, aquele acontecimento que foi doloroso, né, pra gente. Isso vai ressignificando e muda a imagem e a memória que a gente tem. Verdade. Então, isso aquece bastante, isso é verdade. Uma coisa que vocês colocaram aí no início, não podia falar, mas da negação, né, porque é um momento de muita dor. Né? A negação traz, acho que é uma das primeiras fases de muita dor, né? E aí segue outras fases, mas é compreensível de início. A pessoa não consegue. Mas quando tem aí uma boa elaboração, começa a ressignificar de forma simbólica, né? Falando sobre a pessoa ou fazendo alguns rituais, isso vai melhorando. E aí, quando você, de repente, é como você falou agora a gente consegue falar da pessoa. Então, é assim, é a elaboração que fizeram aí. Muito, muito importante o que vocês fizeram. A próxima pergunta. Como fazer esse acolhimento se estamos tão reclusos, né, nesse isolamento social? Acolhimento é uma palavra-chave na qual a gente fala que é estar presente, né? Pessoalmente ali, pegando na mão, abraçando, né? Esse acolhimento hoje, ele tem aí a internet, né? Que por conta do isolamento social é uma ferramenta para lidar com a perda, né? De alguém nesse momento. Então, vale uma reunião virtual, né, com os familiares, com os amigos, ou com a participação de um guia ou um líder religioso, né? Vale lembrar que acolher a dor, né, ainda que seja distante, né, ajuda a reduzir. Então, eu até sugiro, né, para as pessoas que conhecem alguém que perdeu, né, um ente querido nesse momento em que estamos enfrentando de pandemia, dar atenção, né? Dar adição, né? A pessoa vai se sentir acolhido, né? Porque ficar sozinho na dor é ficar na escuridão, é meio que ficar perdido, tanta dor e sozinho. Então é muito importante. Então pode fazer, né? Vídeos, assim, chamadas pelo WhatsApp, ajuda também, né? Uma forma assim, a pessoa não está próxima, mas é uma forma de conforto, de trazer aquele respaldo, né? E nós tivemos isso, graças a Deus, assim, nós tivemos amigos também, pessoas queridas que fizeram chamadas de vídeo, trouxeram uma palavra de conforto, uma palavra de alívio, sabe? E foi isso que foi nos ajudando, foi isso que está nos fortalecendo, porque, assim, não podemos estar presentes ainda, mas, né? E isso tem sido um diferencial. A gente sabe que pode contar, né? Aquilo que você falou, seja um amigo, seja um parente, né? Seja um líder, um pastor, um líder religioso, aquelas pessoas que de fato você pode contar, e aquelas pessoas, e se hoje você é aquela pessoa que a pessoa pode contar, desse acolhimento, desse suporte. Hoje a gente tem a tecnologia, a gente tem o WhatsApp, a chamada de vídeo é muito importante, porque é bom você olhar para a pessoa, é bom você olhar nos olhos dela, ainda que por vídeo, faça a chamada para que você veja a pessoa,
né? E você converse mesmo, que a pessoa chore com você, que a pessoa se abra, mas isso é importantíssimo para que possa minimizar essa dor, né? Para que possa minimizar essa dor. É um conforto, né? Você falou uma coisa importante, vocês falaram algo tão importante aí, né? A pessoa, ela vai chorar, ela vai descarregar a emoção, né? Deixar ela chorar vai gerar aí conforto, né? Então, é procurar por essa pessoa, né? Uma vez que tem conhecimento, entrar em contato, se dispor, né, para fazer um alcoolismo que seja virtual, mas a pessoa do outro lado ela vai se sentir amparada, né? Ela não vai se sentir sozinha. Né? E estamos num momento muito difícil. Eu sou da área da saúde, eu tenho várias informações de pessoas que repentinamente perdeu a vida, né? Não tinha nenhum quadro de doença e repentinamente um inimigo invisível aí, né? Como o coronavírus levou. E as pessoas, elas estão muito mexidas em seus sentimentos, né? Porque já o isolamento já faz com que a pessoa tenha aí as emoções prejudicadas. Principalmente quando tem aí a perda de um amigo, de um ente querido, ou de uma pessoa que você, né, ouviu falar. Verdade. Vocês estão ouvindo? Importante, né? Estou ouvindo. Você tá Pode continuar. Voltou, a internet está caindo. Deu uma travadinha, mas voltou. Pode continuar. Então, outra coisa também é pessoas que não conseguem ter sentimentos naquele momento. Porque foi tão assim. Isso. É um choque, né? A pessoa ela não consegue, ela fica pensando, por que eu não sinto nada, né? Ela não consegue entender o que se passa por dentro dela, né? Mas esses sentimentos, eles podem acontecer dias depois, né? Pode vir uma descarga de emoções e pode se tornar um luto complicado, né? Um luto complicado porque ela não conseguiu descarregar no momento. E daí, em outro momento, ela pode vir de uma vez. Entendi. E é perigoso porque nesse momento essas pessoas acabam, nós vivemos isso dentro da nossa família também. Algumas pessoas não manifestaram nenhum tipo de sentimento. E depois foi bem difícil, né? Porque a pessoa fica em estado de choque, né? Essa é a realidade. A pessoa fica em estado de choque e as suas emoções ficam, de certa forma, travadas, né? Mas isso é muito importante. Eu tive uma conversa com o pastor Paulo Telly, também psicólogo, e ele falou assim, uma das coisas que ele me perguntou que foi muito bacana, ele falou, você já chorou? Né? Porque eu estive à frente de tudo, eu estava correndo, então eu tinha que me manter firme para aquilo que eu estava fazendo, para dar apoio para todo mundo, mas por dentro eu estava destruído. E mesmo se mostrando forte, e se você que está ouvindo essa live, você que está assistindo, ou está convivendo com pessoas assim, é importante que essa pessoa tenha esse momento, porque apesar de ela estar se mostrando forte, ela precisa ter um momento de colocar para fora aquilo. Verdade. Porque isso pode gerar problemas assim terríveis, né? E foi muito importante. Para a gente finalizar, tá acabando já. Que pena, né? Tá tão importante isso, mas vamos lá. Mediante os problemas emocionais que surgem com a morte repentina do ente querido, o que fazer? Né? O que podemos fazer mediante os problemas emocionais que causa? Bom, muitas pessoas fazem essa pergunta, né? Porque ela pode estar envolvida com tanta dor que ela fica sem saber o que fazer ali no momento, né? Mas o enlutado pode recorrer a uma ajuda profissionalizada, né? Um psicólogo, este tende a priorizar o acolhimento e a escuta ao paciente. Fazer intervenções das fases do luto, né? Ou um psiquiatra, né? Que, por sua vez, fará uma avaliação diagnóstica para o quadro. E se for necessário, uma conduta medicamentosa. Né? Porque existem pessoas que não têm
a depressão, mas por conta do quadro vivido, ela pode desencadear uma depressão. Mas tem Exato. pessoas que já têm um histórico de depressão e por conta do quadro vivido, ela pode potencializar a depressão. Então, por isso é importante ser avaliado por profissionais especializados. Nossa, interessante. Eu acho que ficou muito claro toda a sua ajuda, a sua resposta para a gente, para ajudar essas pessoas. A Pri tem alguma pergunta Tem uma aí, amor? Tem perguntinha uma pergunta aqui que nós recebemos da Bianca. Eu não sei se você acabou respondendo, mas nós podemos, né, reforçar. Né? O que fazer com aquela pessoa que tem dificuldade de se abrir? Por mais que ela tenha chorado no dia, mas ela tem alguns sentimentos ainda de Não negação, toca no assunto, de raiva. O que fazer? evita. É ter paciência com essa pessoa, né? Porque assim, nós ficamos meio ansiosos, né? Querendo que essa pessoa fale para se sentir melhor. Mas cada pessoa tem o seu momento, né? Cada pessoa tem o seu momento de se expressar. Então, deixar ela contida naquele momento, porque no momento certo ela vai conseguir se expressar. Então, não tem muito o que fazer aí. É deixar ela se expressar por ela mesma no momento dela. Legal. Legal. E isso eu acho que finaliza com a pergunta que acho que muita gente tem dúvida nisso, e era uma das que eu tinha, né? Existe um tempo para o luto? Como você acabou de dizer, cada pessoa tem o seu tempo, mas existe um tempo determinado? Existe pessoas que são mais rápidas, pessoas que demoram mais, pessoas que ainda nem entraram nesse processo, mas que vão entrar? Como que é isso? Sim, existe. É um tempo para começar, um tempo para terminar, né? Depende muito do processo e depende também da pessoa, é de pessoa para pessoa. Umas tendem mais a ser fragilizadas, né? E é uma demanda, um processo lento, né? Tem pessoas que demoram um ano, tem pessoas que vivem luto por anos, né? Porém de forma mais amenizada, não com acima do normal. Mas não dá para precisar o tempo, exatamente, porque isso depende de pessoa a pessoa. Eu tenho pacientes, por exemplo, que vivencia e consegue, né, lidar aí com o luto em 6 meses. Tenho outros que estão 1 ano, 2 anos, depende muito, né, da fragilidade da pessoa. Entendi. Nossa, muito importante. É muito, assim, bacana mesmo, né? Porque, assim, as pessoas têm dificuldade, têm receio de falar sobre o luto, né? E, assim, o luto precisa ser vivido, ser falado, ser né? vivido, né? Porque muitos têm tabu, têm receio, né? Importante. Não Então, querem não falar querem sobre falar porque isso, não causa querem tocar no dor. assunto. Eu acredito que quando nós falamos, quando nós colocamos para fora, nós somos curados no nosso interior. E isso nos ajuda muito. Muito. Isso traz, na verdade, é aquela questão do choro, né? Quando você chora, você se alivia, né, daquilo que está preso. Então, o importante é você deixar isso acontecer e acontecer naturalmente. Peraí, deu uma travada na internet. Espera um pouquinho. É preciso. Uhum. Deu uma travada. Vocês estão ouvindo? Bem, tá ouvindo? Agora Voltou voltou. agora, pra gente. Ela falou sobre o luto, que é preciso ser vivido, de fato. O luto é preciso ser vivido, né? São fases que é caminho para poder a pessoa lidar ou se fala em cura, né? Das dores, né? Mas, na verdade, é ela sair desse luto com uma boa elaboração, né? Ela já começa a se sentir forte, né? E a dor passa. Então, é preciso ser vivido, sim. O choro. Quando você falou da pergunta da moça, né? Que a pessoa ela tem dificuldade em falar, o que fazer, ela está vivendo o luto de forma contida. É um processo dela, né? Então, cada um tem um meio, cada um tem uma forma de reagir. Às vezes, tem pessoas que ficam em silêncio. Parece que a pessoa está dentro dela mesma e não quer ter contato com ninguém. Então, é uma forma, é uma reação, né? Agora, se a pessoa ela tende a complicar,
daí sim é preciso a busca de uma ajuda profissional. Mas enquanto isso, é deixar a pessoa vivenciar o luto dela, que é a maneira dela reagir, né? Cada pessoa tem um jeito. Bacana. Bacana. Não, a gente quer te agradecer, assim, de uma forma muito especial mesmo, tá? Sim. Por ter aberto aí o seu tempo para poder falar para as pessoas, nos ajudar com essas informações Sim. também. Eu tenho a plena convicção de que, assim, a minha família que está assistindo aqui estão sendo muito amparados pelo que nós estamos falando aqui, com essas direções. Espero que muitas outras pessoas possam compartilhar isso, tá bom? Muito obrigado mesmo, tá? Por tudo. Eu que agradeço. Pelo seu apoio. A gente vai deixar essa live gravada no nosso post. Deixa lá também, tá bom? O seu contato lá para as pessoas que quiserem falar com você, te mandar um recadinho. Você que está assistindo aí, quiser depois mandar uma mensagem para Dinaura no direct, manda para ela. Assim, obrigada, pessoal, assim, por ter nos acompanhado, por estar conosco, né? Porque, assim, essa live foi de grande valia, né? Então, assim, trouxe conforto para nossa família, né? Eu acredito, assim, que está trazendo conforto para diversas famílias também que perderam alguém. Infelizmente, né? Muitas pessoas estão chorando hoje, né? É uma triste realidade. Que a cada dia possamos, né? Trazer o conforto, fazer uma chamada pelo WhatsApp, trazer uma palavra de ânimo, que isso ajuda muito neste processo. Fazer o acolhimento, né? Que é o que a gente aprendeu hoje aqui. Levar o acolhimento para as pessoas, ainda que à distância, mas o acolhimento de conforto. Tá bom? Obrigada mesmo, ó, de coração. Mais uma vez. Você, Dinaula, cada um que está nos assistindo. Obrigado a todos vocês que assistiram essa live. Quero agradecer, assim, do fundo do coração, tá? A gente vai deixar aí gravada. Compartilha com as pessoas que precisam assistir isso. E você que ou que a gente não deu conta de responder aqui para vocês, manda no direct aí, que a Dinaura com certeza, tem uma perguntinha ali travadinha, a dona Dinaura vai responder a pessoa no direct, né, para tirar todas as dúvidas. Tá bom? Um grande beijo, gente. Foi muito bacana estar com vocês aqui. Dinaura, antes de você desligar, deixa eu beijo da família Andrade, dá um print nessa live aqui. Que... Tá tampando. Pronto. Isso. Mais uma vez. Beijo. Um beijo da família Andrade para você. Tá bom? A gente se fala. Tchau, tchau, gente. Tchau.